Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e hoje eu tenho a alegria de receber aqui no programa a jornalista e escritora Luísa Helena Amorim. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, Ian. Vamos jogar a conversa fora? Vamos. E a Luísa faz um trabalho como escritora muito interessante. Ela imortaliza a história das pessoas por meio da literatura, de livros. Luísa, como foi que você teve essa iniciativa? Como é que surgiu essa ideia de deixar a história das pessoas imortalizada, a memória das pessoas? É uma história que começa já desde a faculdade, quando eu pensei o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo e me veio à mente contar a história de Adizia Sá, porque era uma figura que eu admirava muito e eu percebi que ninguém tinha contado essa história, era uma história a ser contada. Então, eu decidi procurar ela, pedir autorização, fazer as entrevistas. E eu estava até assim meio nervosa, como é que eu ia ter esse contato com ela, mas eu fui assim muito bem recebida. Então, a Adizia Sá foi a primeira biografia que você fez. Sim. E nessa trajetória já são 9 biografias. Isso. A história dessas pessoas. Qual tem sido a repercussão, Luísa? Para mim, a biografia tem uma questão essencial, que é a questão social, da valorização dessa história, que muitas vezes até os familiares não conhecem e ficam surpresos quando vê o livro pronto, né? Uhum. Porque quando a pessoa vai ser entrevistada ou contar uma história, ela se permite mais. Às vezes ela tem muitas coisas, né, Luísa? Principalmente a pessoa que já tem uma trajetória longa. Porque você já escreveu livros de pessoas com 100 anos, é verdade? Que iam fazer centenários, é Isso. assim? Mas na verdade esse livro de centenário, infelizmente as pessoas não estavam mais aqui. Mas estavam na memória dos familiares, dos amigos, das pessoas que conheceram. E aí a gente vai juntando essas informações como uma coxa de retalho, uma entrevista aqui, fotografias ali, e a gente vai reconstruindo aquela narrativa e trazendo a pessoa de volta, né? Porque as pessoas nunca morrem, elas ficam no coração da gente, né? Pelas memórias que deixaram, como nós temos memórias dos nossos avós, daquelas histórias, aquela questão da nostalgia mesmo, de lembrar, comidinha na casa da vovó. Quem é que não tem essas lembranças, né? E ficando num livro, parece que elas se eternizam, né? Bom, eu falo já de um livro que a Luísa lançou recentemente, agora, esse mês, porque, Luísa, aqui no programa também, no Viver Mais de hoje, eu vou ter a alegria de conversar com uma palestrante e empresária motivadora. Ela motiva, ela leva alegria e coragem às pessoas. Madalena Matos, daqui a pouquinho eu converso com você. Olá, Ian, perfeitamente. Estou só lhe aguardando para a gente bater aquele papo aqui no seu programa. Retomando aqui minha conversa com a jornalista e escritora Luísa Helena Amorim. Bom, Luísa, você lançou dia 11 agora o livro O Biratã Aguiar pelas Sendas do Tempo. Biratã Aguiar, para muitos, dispensa apresentação. Mas o que você colheu de mais significativo na vida do ministro, poeta, o Biratã Aguiar? Para mim é uma trajetória inspiradora, porque você vê como a educação vai sendo um fio condutor dessa história. Tem um episódio até engraçado que ele conta que aos 14 anos, o Biratã era um menino já de iniciativa e ele resolveu dar aulas particulares. E foi procurar um pastor do bairro, pedir uma sala, e foi aí que ele começou a trajetória dele. Porque, na verdade, antes de começar essa trajetória como político, ele foi professor. Poeta, né? Tem Isso, muitas formou-se em Direito, então é uma trajetória muito rica, tem muita história para contar do ministro. A Luísa, nesse seu trabalho de resgate e imortalizar essa memória, que não é uma coisa muito comum no Brasil e particularmente no Ceará, a gente sabe que outras culturas, como o Japão, cultua o velho. Eu aprendi agora a dizer a palavra velho, porque idoso não remete ao fim. O velho não, o velho se reconstrói, se renova. Que aprendizado para a vida. Você é jovem, como é que você já se vê nessa perspectiva desses seus biografados? Nessa sociedade contemporânea do instantâneo, a gente vê muito o tempo dos jovens diferente do tempo dos velhos. E muitas vezes nós não paramos para ouvir essas histórias, para dar a devida atenção.
É uma coisa até cultural. Existem alguns ditos populares, né, que dizem, ai, quem gosta de coisa velha é museu, como se uma coisa velha fosse uma coisa descartável e como se museu também fosse uma coisa, assim, terrível. E eu me arrepio quando eu escuto essa frase, porque eu acredito que nós temos muito a aprender com as pessoas. Elas viveram, elas têm muita experiência. Por exemplo, no caso do Biratã Aguiar, eu achava muito linda a relação que ele tinha com a mãe dele. Porque ele, né, com mais de 70 anos, ainda todo dia telefonava para ela pedindo conselhos. Então, ele sempre consultava ela nessas decisões. Eu achei isso tão bonito, esse respeito, né, essa reverência. Esse respeito, Luiz, você falou numa palavra mágica, que é o que está faltando nas relações pais, filhos, relacionamentos sentimentais, está faltando muito respeito. Então, eu vou fazer o seguinte, você disse que o primeiro livro foi aqui da professora Adísia Sá. Né? E a gente vai falar mais ainda dos seus biografados. Eu quero convidar você para seguir aqui no programa. No próximo bloco, como já disse, eu vou conversar com a Madalena Matos. E no final do programa, a gente se reúne para tomar um café. Combinado? Combinado. Então, Viver Mais volta já já. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Mais está de volta e olha só, a alegria de receber aqui Madalena Matos, enfim, né? Até que enfim. Que bom estar aqui contigo, é muito Obrigada. prazer. Madalena Matos, empresária, escritora, palestrante. Eu digo assim, até agora eu estou diminuindo a questão dos títulos, né? Mestre, pós-graduada. Agora eu digo sempre assim, mulher, mãe, filha e agora avó. Olha que lindo! Para que currículo mais recheado do que esse, né, Madalena? Exatamente. Bom, e recentemente você lançou, eu estou conversando lá com a Luísa, que também é escritora, e eu trouxe você aqui, Madalena, porque você é uma pessoa motivadora, que levanta o astral de qualquer pessoa. E esse mundo está precisando de gente otimista, que leve alegria. E esse livro que você lançou recentemente, Espelho, Espelho Meu, o marketing, estratégia essencial usada para promoção pessoal e profissional, fala muito disso, de se valorizar, também, né? Com certeza. A imagem, né? A gestão que você tem que ter, a pergunta que você tem sempre que fazer, como é que eu quero ser percebido? Porque eu digo sempre que a única imagem que você administra é a do espelho. Essa aí você pode mudar, pode fazer alguma coisa. É a única que você administra e controla. Porque quando você sai da frente do espelho, você é percebido. Então, o cuidado que você tem que ter. Além da gestão da imagem, quando eu trabalho a motivação, e eu digo sempre que ninguém motiva ninguém, só motiva se a pessoa estiver aberta. O que a gente pode fazer, nós, no caso palestrante, a gente pode sensibilizar. A gente faz assim, mas está dentro de cada um. Desperta, exatamente, né? Está dentro de cada um a motivação, porque a motivação é intrínseca. Né? Agora, Então, Madalena, com essa passagem do tempo, você está dizendo aí que é mãe, avó, diante de tantas cobranças, como é que o marketing pessoal, ele pode nos ajudar a envelhecer com leveza, sem ser refém dessas cobranças, dessa contemporaneidade? É bonito esse passar o tempo, né? E a história para você contar. Quando você pega aí no meu livro, ou pega em qualquer outro livro, de qualquer outro autor, você vê a questão da história, e isso é interessante, a gente poder contar. Então eu acho que é muito interessante você, jovem, né, pré-adolescente, adolescente ou adulto, essa coisa, e de você se sentir. Agora também não sou contra. Por exemplo, as amigas minhas que vamos botar isso, é botox, estica aqui, bota aqui, eu também respeito. É lipo, isso, tanta coisa. Né? Não come isso, não pode aquilo. É, muita né? limitação. Isso. E você falando aí em contar a história, é exatamente esse o trabalho da Luísa, que a gente conversou anteriormente, daqui a pouquinho ela vai se envolver aqui nessa conversa com a gente, no meio das cobranças. Você, como uma mulher experiente, você disse que ainda não se submeteu, não cedeu, melhor dizendo, isso. a essas cobranças, Madalena, mas
como as pessoas que são cobradas, como é que elas devem reagir, falando em etiqueta, que o seu livro também aborda essa questão, né? Também, tem a etiqueta. Eu falo sempre que é essa coisa do saber, ter o conhecimento para usar na hora certa. O que às vezes a gente nota é que as pessoas, por exemplo, têm um conhecimento e colocam numa hora que não é a certa, ou então que talvez não caiba aquilo. Como é que a E gente etiqueta... descobre a hora certa? Com conhecimento. Por exemplo, com conhecimento você tem, por exemplo, eu trabalho com a etiqueta, tá? Então jamais eu era para andar toda, né, no me toque e fazer não, eu penso o seguinte, eu estou em que ambiente que eu estou? Então é isso que você tem que ver. Qual é o personagem que eu vou usar? É isso que você tem que fazer. Mas não fica um pouco artificial, Madalena, seguir essas regras ao pé da letra, fazer essas coisas? Às vezes a gente... Eu chamo do politicamente correto. É o politicamente correto. Você tem que dançar conforme a música, o ambiente, né? O respeito que você tem. Por exemplo, desde cedo, eu sempre usei preto, eu sempre usei cores básicas. E as minhas filhas dizendo assim, elas diziam assim, mamãe, a senhora só se veste como coroa? Aí eu dizia, minha filha, não é se vestir como coroa, é respeitar o meu público. Aí eu pergunto, qual é o seu público? E é isso que você tem que ter, o respeito pelo seu público. Madalena, mas diz a Glorinha Calil, nos textos dela, ela diz o seguinte, que a partir de um certo momento da vida da gente, depois dos 50, 60, tudo é permitido. A gente pode tudo. Tem isso. Tem. Você vai entrar nessa? Pronto, você acha que já entrei, eu entrei pode tudo. Recentemente em congresso, né? Em congresso, eu estava até em Teresina e nos outros estados, e eu peguei e tirei o pessoal. Como é que a gente lhe apresenta? Eu digo, deixa que eu me apresento. Que aí eu tiro os títulos. Exatamente, eu tiro os títulos e apresento como mulher e como até avó, assumindo essa idade, vamos dizer, essa idade. Então isso aí depende muito da própria pessoa. Não, tem gente que não gosta, então beleza, não faz. Por isso é que eu digo assim, o marketing, ele dá a ferramenta para você usar como você quiser. O marketing, tanto pessoal como profissional. No meu livro eu falo sempre o seguinte, eu peguei tudo que você faz para lançar um produto e coloquei em cima do homem. Não é à toa que a Lúcia Bidart, que é uma das autoras, que é uma filósofa, a Lúcia Bidart, ela é filósofa com especialização em marketing. Quer dizer, o que a filosofia tem a ver? Lógico que tem a ver. Entendeu? E no caso, a passagem do tempo, se inserir as lições do marketing fica menos dolorosa, que eu falo aqui das dores e das delícias do envelhecer. Eu acho fica que menos. Eu acho que dor, até agora, né? Eu já estou com mais de 60, né? Aí o pessoal, não parece não, eu digo, lógico, né? Eu não tenho, tem que estar dizendo que é para poder ganhar espaço. Até agora, a gente vê realmente, a gente tem aquela sensação que você pode tudo. Então você não precisa se preocupar, mas ao mesmo tempo... Não se prender às cobranças, né, Madalena? Ou às normas, as regras, né? Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade. De cobranças. De cobrança. Bom, eu vou seguir aqui a minha conversa com a Madalena Matos, escritora, palestrante, mãe, avó, mas aqui no programa também a gente fala de arte, de cinema. E a Larissa Bello tem sempre uma dica. Vamos ver a de hoje. Oi, Ian, tudo bom? Tô eu aqui de volta para dar mais uma dica de filmes para o Viver Mais. E a minha dica de hoje é o filme Capitão Fantástico, um filme de 2016, estrelado pelo ator Viggo Mortensen. O filme vai contar a história do personagem Ben, que é o pai de 6 filhos, e ele vive com essas crianças todas literalmente no meio do mato. Com o desenrolar da narrativa, nós vamos entendendo que Ben e a esposa, na verdade, são como se fossem hippies e resolvem levar os filhos para viver isolados no mato, justamente para não se contaminarem com a sociedade atual. As crianças têm um nível intelectual altíssimo, pois ele passa para elas livros sobre física quântica, filosofia e sociologia. E, além disso, também ensina para elas técnicas de sobrevivência dentro da selva. Tudo vai muito bem até que descobrimos que a esposa do Ben está internada no hospital e ele precisa ir até a cidade e encontrar a família da esposa. A partir daí, os filhos pela primeira vez vão ter um contato com a sociedade atual, que até então eles não conheciam, pois eles foram criados desde criança dessa forma. E é justamente nesse contraponto, nesse conflito ideológico, que o filme traz à tona várias questões muito interessantes, como consumismo, capitalismo, versus a radicalidade de Ben ao criar os filhos. É um filme muito interessante que faz a gente refletir não só a educação dos filhos, mas também a nossa própria vida neste mundo contemporâneo. Então a minha dica de hoje, Ian, fica para o filme Capitão Fantástico.
E se você gosta de filmes e de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineinfoco.blogspot.com.br, e também agora no Instagram. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa. Deixa eu seguir aqui minha conversa com a Madalena. E aí, nos bastidores, a gente estava falando da questão da etiqueta, principalmente nesse mundo de redes sociais. Exatamente. As pessoas estão errando muito, Madalena. Olha, tem que ter muito cuidado. E eu falo Muita sempre cautela, o seguinte, né? existe até a netiqueta. Eu falo no livro, aqui netiqueta. Falo no livro. O que é a netiqueta? É exatamente a etiqueta ou o comportamento ou algumas regras na internet. Existe sim, existe já existe livros sobre isso, entendeu? E aí você tem que ver o seguinte, por exemplo, tem muita gente que vê a questão do WhatsApp. O WhatsApp, se você não recebeu uma indicação, se você não conhece a pessoa, o que se torna isso? Uma invasão. Uma invasão. Quando você vai dar logo bom dia, começa a conversar com a pessoa sem se identificar, sem dizer, olha, eu tô pegando o seu telefone, mas foi fulano que me deu. Alguma coisa assim você tem que falar. Sabe qual é a minha dificuldade de fazer aquela revelação do WhatsApp? Porque as pessoas botam umas fotos muito produzidas e mandam. E eu não identifico pela foto. Aí eu pergunto, quem é? Como? Não me conhece mais? Não, pela foto eu não conheci. Então tudo tem que ter prudência, né, isso. Madalena? E você pode perguntar, por exemplo, às vezes até quando perguntar quem é. Outra, às vezes colocam a foto do filho ou da filha, entendeu? Também. E aí, no caso, o seu WhatsApp é pessoal ou profissional? É isso que você tem que se perguntar, como é que trabalhar isso. Boa. Nas redes sociais, cuidado com a questão da exposição. O pessoal me cobra muito de eu não colocar minha família, de eu não colocar minha vida pessoal nas redes sociais. Mas eu digo, é uma opção minha. Mas aí quem gosta, tudo bem. Agora você tem que ter cuidado assim. Faz mais a pergunta. Qual é a imagem que eu quero passar para o meu público? Prudência seria a palavra, bom né? Senso também. Prudência, bom senso. Madalena, você continua aqui com a gente no Viver Mais. No próximo bloco, Luísa, Helena Amorim, Madalena, a gente vai tomar um café e bater mais papo. O Viver Mais volta já já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. O Viver Mais está de volta e olha só, Luísa Helena Amorim, escritora, conversou com a gente no primeiro bloco, e a Madalena Matos, palestrante. E o interessante... Meninas, vamos brindar, vamos jogar a conversa fora aqui com esse café maravilhoso. Seguinte, eu disse que a Luísa, ela imortaliza a história das pessoas por meio da literatura, resgata essa memória, né, Luísa? E a Madalena motiva as pessoas. Olha só, tudo é fundamental para a passagem do tempo, né, meninas? Vou chamar de meninas. Menina, gostei! Adorei o menina. Não é antissocial, né? Não. Quebra a etiqueta chamar uma pessoa como você de menina? De jeito nenhum. E o contrário, muito pelo contrário. 3 amigas, eu, mais 2 colegas mais ou menos da mesma idade, a gente frequenta um restaurante porque o dono, a primeira vez que nós fomos entrando, sejam bem-vindas, meninas, eu digo, já está registrado. A gente só vai fazer a refeição aqui. Agora, Luísa, por exemplo, você disse lá no primeiro bloco, contando a história dos 9 livros que você já escreveu de biografias, né? Que é interessante esse resgate, construir a memória dessas pessoas e eternizar em livros. E a Madalena trabalha motivando essas pessoas. Qual a ligação do trabalho, assim, de vocês? Podem contextualizar aí que eu vou ficar Pode falar, ouvindo. Luísa, pode falar. Vou contar uma pequena historinha. Eu fui contactada por um médico que ele estava muito preocupado. O pai dele já era um senhor de idade, ia fazer 80 anos. A esposa com Alzheimer.
E ele estava achando o pai dele assim muito triste, preocupado. E aí veio a ideia desse médico de escrever um livro sobre a história do pai dele. Então aquilo foi uma coisa muito interessante, porque nós passávamos tardes e tardes conversando, ele contando as histórias dele, e nós íamos olhar as fotografias, e eu vi como aquilo era importante para ele. E como é importante também para a família aquele registro. Até para aceitar a passagem do tempo, né? E aí é a motivação, que aí ele faz reviver, né? Faz reviver e aí valer a pena. Valer a pena estar vivo. E não estar dentro de um fundo de uma rede, ou então estar deitado. Quer dizer, eu acho muito interessante essa Porque coisa algumas pessoas com 40, resgatar. com 50 anos já se sentem idosos. Porque eu digo idoso é aquele que não sonha, que não tem perspectiva. O velho não, né? Madalena, você que entende bem dessa área, o velho ele se reinvente, né? Entende bem como conhecedora profunda e convivência disso, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que quando a gente começa a falar, tem muitos casos, às vezes fica dizendo assim, na minha época, não fala isso não. Eu digo, mas se foi realmente, e houve essa época, por que não? Ou então, às vezes, quando a gente é professora, como eu fiquei mais de 12 anos em sala de aula, então realmente quando você diz assim, gente, vamos se arrumar para bater um retrato. Aí os alunos, é o novo. Entendeu? Mas isso é importante para um livro, colocar essas histórias, né? Para eternizar. Com uma crônica de época, né? Você tá falando sobre a roupa, como é que as pessoas se comportavam, qual era o lazer naquela época. E eu fico assim, viajando quando eu escuto essas histórias. Não imagina, é uma oportunidade de ver como era, como é e como será. Como será? Né? Será que a gente está preparado para esse futuro, principalmente a geração que vai chegar aos 70, aos 80, aos 90? Eu acho que a gente tem que se preparar, a gente tem que buscar, entendeu? Por exemplo, assim, minha mãe tem 82 anos e ela viaja muito bem e manuseia muito bem o Instagram e o Facebook. Entendeu? Eu acho que você tem que sentir essa necessidade, se permitir. Não pode fugir, dizer, eu morri assim, eu nasci assim, e vai ser sempre assim, né, Luiz? Essas histórias que você conta nos seus livros, existe essa necessidade da pessoa estar se reinventando? Você percebe isso? Percebo. E para mim, como uma pessoa mais jovem, digamos assim... Pode dizer. Esses livros, a principal lição que eles me trazem, né? Porque eu escrevo também muitos livros de biografados vivos, né? Tem biógrafos que preferem, não, eu quero escrever sobre pessoas que já não estão mais aqui. Eu, talvez pelo fato de ser jornalista, de gostar de conversar, né? Diretamente com a pessoa, assim. De ouvir, porque essa questão da escuta, ela é fundamental. Você tem que ter a sensibilidade para ouvir, para depois registrar num livro. Então, esse é o aprendizado. Quando eu vejo esses livros, essas pessoas, por exemplo, que ainda estão, digamos assim, na ativa, como eu vejo a professora Adízia Sá, como eu vejo o próprio Biratã Aguiar, que continua produzindo. Gustosa, que teve uma história belíssima, né? Teve uma história muito bonita. Eu vejo a dona Dolores Feitosa, que é lá do Museu Regional dos Inhamuns e que continua trabalhando, produzindo, entendeu? É não parar. Não parar. Esse é o segredo. O segredo é não parar. É não parar. E seguir algumas regrinhas para a coisa fluir melhor, né? Exatamente. Madalena, a questão da fé é importante para vocês? Agora eu quero falar com a Madalena e com a Luísa. A fé tem um papel para aceitar essa passagem do tempo? Para vocês? Eu acho, eu tenho. Eu não sou muito assim, a minha religião é essa ou é aquela, entendeu? Eu sou mais assim, Deus é um só, então eu acredito em todos. Todas as religiões, para mim, é bem-vinda. Tem que vir a identificação, mais uma vez, tem que vir de você. A identificação, ou a aceitação, o acompanhar, ou aceitar. Então, eu penso o seguinte, que você ter a fé, você acreditar em Deus, acreditar numa energia superior, como às vezes o pessoal não fala o nome Deus, mas numa energia superior, para mim já está valendo, já ajuda. Para você, Luísa? Para mim a fé, ela é fundamental, que é aquela questão do que vai te tranquilizar, que você vai ler, que você vai ouvir, você ir no domingo para a missa, ou você ir para um culto, né, evangélico ou de outra religião. Aquilo vai te trazer uma paz interior, né? E as pessoas às vezes precisam disso, até mesmo com o passar da idade. Às vezes nós temos esse estereótipo, né, que a pessoa idosa ela já é mais tranquila, ela passou por muita coisa.
coisa. Aí, bem... Mas como eu digo, é um estereótipo, nem sempre, né? Nem sempre. Mas a fé eu acho que é fundamental para as pessoas de todas as idades. Você acreditar em algo, você buscar algo, aquilo te preencher. Maravilha. Sabe por que eu perguntei isso? Porque aqui no Viver Mais tem um quadro Pense Nisso, que a gente sempre repassa uma lição de otimismo para reflexão. E quem vai hoje participar do Pense Nisso é mais uma vez o meu querido amigo Tarcísio Matos. Vamos falar hoje sobre insegurança. A insegurança traz como características psicológicas uma diversidade de tipos de medo. Medo de estar sozinho, medo de aparecer em público, medo de perder o emprego, medo da violência. Você pode substituir essa insegurança na medida em que você tem a compreensão das suas potencialidades, e não são poucas. Faça o seguinte, quando você se sentir inseguro em relação a este ou aquele fator, faça um inventário das suas reais possibilidades, do que aquilo que você pode alcançar, e você verá que as suas virtudes, o que você tem de melhor, é muito maior do que aquilo que é negativo. Portanto, pense no seu lado ético, no seu lado moral, no seu lado bom, no seu lado humano, cristão e de melhor ser humano, que você vai entender que você pode mais do que aquilo que você acha que só o outro tem. Pense nisso. Valeu, Tarcísio, muito obrigada. Bom, meninas, o café tá bom, a conversa tá boa, mas o Viver Mais já vai acabar. Nas redes sociais, Luísa, tá? Como é que te acha nas redes sociais? Bem, pode me encontrar no Facebook, Instagram, no Instagram Luísa também, Amorim. Luísa Helena Amorim, que eu tô lá disposta a conversar. Quem quiser contar suas histórias, quem quiser conversar, comentar sobre os livros, Eternizar suas histórias, ou falar sobre memória, jornalismo, eu gosto muito de conversar. Gosto muito quando recebo mensagens. Então, pronto. Entupam aí o Instagram da Luísa de mensagem. Madalena também. Também, convive Madalena bem com as Matos. redes sociais, né? Total. Maravilha. O Viver Mais também está nas redes sociais. Você tem que se inscrever no nosso canal, Com no certeza. YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Acha a gente também no Instagram, no Face. E a gente se encontra. Vamos seguir aqui tomando nosso café. Com certeza. Ah, Madalena, eu acho que você trouxe um presente para mim, não foi? Trouxe, depois veio o Eu não livro esqueci. autografado. Olha aqui a foto Olha, também. amiga Ian, com todo o meu carinho, um beijo, Madalena Matos. Muito obrigada. Esse é E seu, também trouxe o guia de palestrante de 2018. pronto, para se motivar, para encarar Aqui a passagem dentro do tempo, tem tem tudo. vários profissionais, Em todas as vários em áreas. todas as áreas. Maravilha. Meninas, amei estar com vocês. Obrigada, Luísa. E até o nosso próximo encontro. Brindando a vida. Vamos lá? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.